Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade no nosso estudo de probabilidade estatística. Mais precisamente nós vamos falar sobre as distribuições de probabilidade, tá? E esse vídeo vai dar ênfase às distribuições discretas, tá? Então a gente não vai ver nesse vídeo as contínuas. Bom, então vamos dar início aqui. Para a gente iniciar, vamos pelo seguinte: a primeira distribuição que nós vamos analisar agora será a Bernoulli, tá? A gente não vai ver todas as distribuições, até por conta do nosso calendário acadêmico, né, que está meio apertado aí por conta da pandemia. Então vamos pensar o seguinte, ó. Vamos considerar uma única tentativa de um experimento aleatório. Podemos ter sucesso ou fracasso nessa tentativa. Seja P a probabilidade de sucesso e Q a probabilidade de fracasso, tá? Então isso significa dizer que se eu somar a probabilidade de sucesso e de fracasso, já que só existem essas duas possibilidades, então vai ter que dar 1 aí no total ou 100%, tá? Seja x o número de sucesso em uma única tentativa, em que a variável x ela vai ser o quê? 0 se for fracasso e vai ser 1 se for sucesso. Consequentemente, se for fracasso, a probabilidade de x se assumir o valor 0 é igual à quantidade q, que nós definimos como sendo a probabilidade de fracasso, e x ser igual a 1 vai ser p, porque nós definimos p como a probabilidade de sucesso. Bom, fazendo esse experimento de algumas maneiras, né, diferentes, tá? Se a gente fizer isso supondo que em uma única tentativa, tá, de várias tentativas, não somente uma, mas em várias, o número de casos possíveis seja dado pelos os conjuntos dos sucessos e, além disso, os conjuntos dos fracassos possíveis, sendo os resultados todos independentes, já que se você tem sucesso, você não tem fracasso, se você obtém fracasso, você não tem sucesso, tá? Então não vai existir aí uma dependência dos dois. Nessas condições, então, a gente pode definir aqui a probabilidade, a função de probabilidade, tá? A função de probabilidade em que a probabilidade de x ser um determinado valor vai ser igual à probabilidade de sucesso elevado a x vezes a probabilidade de fracasso elevado a n menos x, em que n, tá, representa o número total de tentativas. E aí aqui embaixo eu coloquei a esperança. A esperança na distribuição de Bernoulli ela é dado simplesmente por P, que é o valor do sucesso, e a variância vai ser a multiplicação entre a probabilidade de sucesso e de fracasso, tá? Bom, antes da gente dar continuidade aí, vamos fazer algumas demonstrações básicas, tá? De certa forma elas são simples, tá? Mas não tão básicas como a gente poderia imaginar. Então vamos começar pela esperança. Então vamos pensar o seguinte: primeiro, como que eu demonstro, né, aquela forma da esperança? Vamos pensar assim, ó, a esperança de x, como a gente aprendeu nos vídeos anteriores, ela é igual ao somatório, tá, de xi vezes a probabilidade de cada um dos xi, certo? Com i variando de 1 até o infinito. Esse 8 deitado aqui, deixa eu tentar melhorar aqui. Bom, e aí a gente pode chegar então na fórmula da esperança. Bom, nesse caso, a gente só vai ter duas tentativas, né? Uma que vai simular para a gente o sucesso, então nós vamos ter x1 vezes a probabilidade de x1 mais o x2 vezes a probabilidade de x2. Bom, a variável x ela só pode assumir valor 0, então vai ter aqui a probabilidade de ser 0, mais a probabilidade de assumir o valor 1, tá? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó, a probabilidade de ser 0, como a gente viu, tá, anteriormente, é o próprio 0, e aí a probabilidade de ser 0 vai ser o fracasso, Q, mais 1 vezes a probabilidade de sucesso. A probabilidade de ser 1 é justamente a probabilidade de sucesso, que é P. Simplificando isso aqui, nós teremos então que a esperança vai ser igual a P, ou seja, a esperança é justamente o valor de se obter a probabilidade de ter sucesso no experimento, tá? Então, demonstramos aqui que a esperança
é igual à probabilidade de ter sucesso na distribuição de Bernoulli. Vamos fazer mais uma, né? Vamos fazer da variância. Essa demonstração também não é tão difícil assim, tá? Desculpem enrolado, já está bem tarde da noite, já são 1h da manhã e eu gravando isso aqui. Vamos lá, então a variância de x ela é definida, como a gente já aprendeu, né? A gente viu anteriormente, como sendo o valor esperado de x² menos o quadrado do valor esperado de x, tá? Lembrando que matematicamente essas duas coisas são diferentes, então não confundam, tá? Elas não são iguais. Esse aqui a gente já pode calcular, que na verdade, se você prestar bastante atenção, a esperança de x nós calculamos, foi p, então vai ficar p ao quadrado. Então nós precisamos primeiro calcular quanto que vale a esperança de x², tá? Então vamos pegar aqui uma página limpa e vamos calcular a esperança de x elevado ao quadrado. De maneira equivalente ao anterior, vai ser a soma, tá, dos infinitos termos vezes x² e que multiplica aqui a probabilidade de xi, tá? Então é só a gente colocar o quadrado aqui na variável x, como a gente viu no vídeo anterior. Basicamente a fórmula é a mesma, então a gente vai fazer isso aqui, ó, x1 ao quadrado vezes a probabilidade de x1 mais x2 ao quadrado vezes a probabilidade de x2. E aí é só a gente lembrar, né? Os valores que ele pode assumir são 0 e 1, então nós teremos isso aqui. Aqui dentro vai ser um 0. Deixa eu limpar aqui. E aqui do outro lado vai ser o valor 1, tá? Bom, por que só tem essas duas opções? É porque a gente tem que lembrar. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Tá, que nessa probabilidade aqui, x só pode assumir o valor 0 e 1, porque a distribuição de Bernoulli ela se preocupa com experimentos em que você só vai ter sucesso ou fracasso. Não existe aí outras possibilidades. Então, nesse caso aqui, é por isso que a gente só tem os valores 0 e 1, tá? Bom, aqui a gente já sabe que vai dar 0, então a gente não precisa fazer cálculo. Desse lado aqui, 1 ao quadrado é 1 e a probabilidade de x assumir o valor 1 é o próprio valor P, tá? Bom, então eu sei que a probabilidade não, o valor esperado de x² é também igual a P, tá? Então vamos voltar aqui no nosso cálculozinho. Então já que eu sei que o valor esperado também é P, logo a gente pode dizer que a variância de x é igual a P menos P ao quadrado. Bom, isso aqui não ficou tão legal, né? Na verdade eu mostrei para vocês que vai ser P vezes Q, então a gente tem que chegar naquela expressão. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar o P em evidência, e aí vai sobrar 1 menos P, né? Quando a gente coloca P em evidência aqui. E aí é só você notar o seguinte, 1 menos P é definido como sendo o complementar de P. Ora, se P é o sucesso, o complementar de P é o fracasso. E o fracasso é representado pela letra Q. E aí a gente demonstra que a variância, no caso da distribuição Bernoulli, basta multiplicar P vezes Q, tá? Bom, retornando aqui ao nosso slide, deixa eu voltar aqui. Para as outras distribuições, eu não vou demonstrar, tá? Eu deixei o material de apoio, então vocês podem consultar lá. Vai seguir esse mesmo raciocínio, fazendo algumas adequações, porque nas próximas distribuições vai ter um pouco mais, digamos assim, de conta para ser feita ou de organização algébrica para que você chegue no resultado da fórmula padrão, tá? Então a gente já fez aqui de Bernoulli, tá? E vamos agora para a próxima distribuição. A próxima distribuição é conhecida como distribuição binomial. Ela se baseia no binômio de Newton, tá? Para quem não lembra do binômio de Newton, vamos dar uma refrescada aí. Deixa eu pegar aqui. Olha só, quando a gente estuda combinação ou teoria dos números, a gente aprende um conceito bem importante, que é o da combinação ou binômio de Newton, tá? E aí a gente define assim, ó, a combinação de n tomados k a k, isso aqui é igual a n fatorial sobre n k fatorial vezes n menos k fatorial. Ou seja, esse aqui é o número de combinações de n elementos em que eu vou combinar eles de 8 em 8 elementos, tá?
Isso aqui também é conhecido como binômio de Newton e é escrito da seguinte maneira, tá? Usando essa notação aqui de binomial. Quem estuda teoria dos números provavelmente já estudou isso aqui. Quem fez um bom ensino médio provavelmente estudou a combinação também no ensino médio, tá? No terceiro ano. Bom, vamos voltar no slide agora, tá? Depois que a gente já viu aqui o binomial. E aí, vamos lá. Seja X o número de sucessos obtidos na realização de N ensaios de Bernoulli independentes, diremos que X tem distribuição binomial com parâmetros N e P, em que P é a função probabilidade de sucesso em cada ensaio, se sua função probabilidade for dada por essa expressão aqui, ó. A probabilidade de X ser X, tá? Só corrigindo aqui, no lugar dos parâmetros P que aparecem aqui, tá, gente? Seria o parâmetro X, tá? N e X. Então, a probabilidade de X tomar o valor X vai ser N, o binômio de N tomado X é X, em que nossa variável P ele vai estar elevado a X, que seria o valor do sucesso, vezes o valor do fracasso elevado a N menos X, tá? A notação que geralmente os livros utilizam para isso é X, o símbolo do tio aqui, e o B, que representa binômio de Newton, tá? E binomial, e o N e o P, que são os valores adotados aqui. Deixa eu fazer só uma correção, que eu não quero usar o N e o P. Como vocês estão vendo aqui, eu estou usando o X, tá? O N e o X. Então vamos só fazer essa correção aqui rapidão. Não vou editar isso aqui, poderia editar, né? Deveria editar, mas não vou editar, que já tá tarde. Então vamos lá. Então só fazendo essa ediçãozinha aqui, nós temos o binômio, tá? Tomado x a x, aí eu mudei aqui, tá? Coloquei aqui o x aqui e o x aqui para ficar compatível com a nossa notação. Do material de apoio eu deixei para vocês, né? Vai ter a demonstração aqui da esperança. A esperança no caso do binomial vai ser n vezes p. Basicamente, intuitivamente a gente poderia pensar no seguinte: se na distribuição de Bernoulli nós temos que o valor esperado é p para um único ensaio, então quando a gente faz n ensaios, tá? Esse valor esperado vai ser n vezes p. E isso ocorre também com a variância, tá? Que é pq, e agora fica n vezes p vezes q para a variância na distribuição binomial, tá? Então, fechamos aqui a binomial. Vamos ver agora a distribuição de Poisson. Uma variável aleatória x segue, discreta x, segue a distribuição de Poisson com o parâmetro lambda, tá? Com esse lambda maior do que zero, se sua função de probabilidade for dada por essa expressãozinha aqui, ó. A probabilidade de x ser igual a k é e elevado a menos lambda, com lambda vezes elevado a k, dividido por k fatorial. Usamos a notação x, tá? Com tracinho Poisson lambda ou xpo lambda aqui, só para indicarmos aqui a notação. O parâmetro lambda indica a taxa de ocorrência por unidade de medida, tá? Quantas vezes algo ocorre. O valor esperado é lambda e a variância dessa distribuição também é lambda, tá? Isso aqui são as três distribuições que nós iremos ver no caso discreto, tá? Bernoulli, binomial e Poisson. Existem outros, mas a gente não vai ter tempo de abordar todos eles, mas vai estar no material de apoio para quem tiver interesse de estudar individualmente essas outras distribuições, tá? Bem como, né, na internet está cheio de material muito bom para a gente estar abordando todas essas distribuições e muito mais, tá? Bom, como eu mencionei, as demonstrações elas estão no material de apoio, então peço que vocês possam dar uma olhadinha lá no material de apoio e tá ali, né, observando como que vai analisar cada um deles, tá? Vamos voltar um pouquinho, só para a gente entender algumas coisas que são necessárias. No caso da distribuição deixa eu pegar aqui, de distribuição binomial, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Primeira, o número de tentativas em que eu vou utilizar no meu experimento tem que ser fixa, tá? Não pode ser um número de tentativas variáveis, por exemplo, eu vou fazer 10, não, vou fazer 20 agora, não, tem que ser fixa.
Cada tentativa deve resultar numa falha ou sucesso, não existe meio termo. Terceiro, as probabilidades de sucesso devem ser iguais para todas as tentativas, então não posso, é como cara ou coroa, se você lança 10 vezes a moeda, em todas as 10, a probabilidade de cair cara tem que ser meio para cada tentativa, tá? Então não pode mudar, se eu lançar agora cair cara, no próximo a probabilidade, em vez de ser 50%, vai ser, sei lá, 75% de cair novamente cara. Então não pode haver assim. Quarta observação, todas as tentativas devem ser independentes, ou seja, a tentativa anterior não pode influenciar na posterior. Então essas são as observações que são importantes na distribuição binomial, tá? No caso de uma distribuição de Poisson, tá? A gente tem que fazer algumas garantias mais para o tempo da probabilidade. Tá? Existe uma coisa chamada de probabilidade zero de falhas no tempo t, em que nós chamamos de confiabilidade de componente de função. É quando a gente pega aqui na distribuição de Poisson, deixa eu pegar ela aqui, e faz o nosso x ser igual a zero aqui, tá? Então, no caso aqui especificamente é o k que vai ficar igual a zero. Lembrando que 0 fatorial é 1, tá certo? Então aqui vale uma dica também de vocês darem uma olhada nas fórmulas, tá? De combinação e na fórmula de fatorial, que é muito importante porque a gente, na verdade, resolver as questões em si. Claro que é sempre lembrando aquele detalhe muito importante, né? Se você utiliza a calculadora, você não precisa, né? Mas no caso das provas, é necessário estar preparado para tudo. Vamos fazer agora aqui 2 exemplinhos para a gente entender o processo de resolução utilizando essas distribuições, tá? Então, o primeiro exemplo é o seguinte: admitindo-se o nascimento de meninos e meninas sejam iguais, calcular a probabilidade de um casal com 6 filhos ter 4 filhos e 2 filhas, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos N ensaios, né? Esses ensaios vão gerar filhos, tá? Então, a gente não vai usar simplesmente a distribuição binomial. Se fosse o único filho aqui para ser analisado, nós faríamos o seguinte: a probabilidade, por exemplo, de nascer um menino vai ser seria igual, tá, gente? A probabilidade de nascer um menino, que seria P, vezes a probabilidade Q, que seria de fracasso. A de sucesso tem que ser meio e a de fracasso meio, tá? Então no final seria 1/4. Mas não é isso que a gente quer adotar aqui, já que nós temos várias informações aí. Na verdade são 6 crianças e nós queremos que sejam 4 filhos e 2 filhas, tá? Então, basicamente, para a gente responder essa questão, nós temos que usar o seguinte raciocínio: a probabilidade de x ser igual a 4 filhos, eu vou colocar 4H de homens e 2 mulheres, tá? Vou colocar aqui 2 mulheres, vou colocar o M de mulher e o H de homem para ficar só mais fácil aí na interpretação aí da questão. Então, como que nós vamos resolver isso? Basicamente, nós vamos usar o binômio, tá? Ou seja, isso é o binômio de 6 tomados, né, na verdade, já que nós temos 6 crianças, né, 6 filhos nascendo. Então, vamos, deixa eu organizar aqui, né? Vamos lá, deixa eu escrever primeiro a fórmula. E aí depois eu substituo todas as variáveis aí, só pra gente deixar bonitinho. Então isso aqui vai ser a probabilidade de x assumir um determinado valor k. E isso aqui é igual... Não vou nem colocar k, vou colocar x, né? Como eu coloquei no material lá. Então x, tá? O xão ser igual a x. E isso aqui vai ser igual ao binômio de N filhos tomados K a K, nesse caso não pode ser K, né? Tem que ser o X, vezes a probabilidade de sucesso elevado a X, vezes a probabilidade de fracasso elevado a N menos X. Tá? Lembrando o seguinte,
a probabilidade de sucesso é de 50%, que é a mesma coisa que meio, tá? Que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Geralmente nós vamos trabalhar com frações pela facilidade matemática que elas trazem para a gente chegar a um resultado. Nós vamos observar o seguinte: para encontrarmos a probabilidade de um casal com 6 filhos ter 4 filhos homens e 2 filhas mulheres, será necessário utilizar os conceitos de distribuição binomial que eu abordei no início do vídeo, tá? Então, por isso que nós estamos colocando dessa maneira aqui. Uma outra forma de a gente calcular poderia estar utilizando permutações e arranjos, tá? Dependendo da forma como você fosse organizar, daria certo. Mas aqui a gente vai recorrer ao que nós temos aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai pegar é o seguinte: nós vamos calcular o binômio de 6 filhos tomados 4 a 4. Então, isso aqui vai ser igual a 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 menos 4 fatorial. Bom, fazendo os cálculos aqui, nós teremos 6 fatorial em cima e aqui nós teremos 4 fatorial sobre 2 fatorial. Resolvendo os fatoriais, né, para simplificar, nós teremos 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 vezes 1. Posso simplificar o 4 fatorial, o 6 eu posso dividir por 2, e aí eu vou ter 3 vezes 5, que dará 15. Então nós temos 15 combinações de 6 filhos e escolhemos 4 homens, por exemplo, tá? Então essa seria a probabilidade dos 4 filhos homens. Para finalizar a questão, nós vamos fazer o quê? A probabilidade, ela vai ser igual, nesse caso aqui, nós queremos que a probabilidade, nós vamos pegar a probabilidade de ter 4 filhos homens, porque se não tem 4 filhos homens, tirando, se eu tenho 6 filhos, né? Se 4 são homens, obviamente os outros 2 terão que ser mulheres. Então a probabilidade de x ser igual a 4 homens vai ser o binômio de 6 tomado 4 a 4 vezes a probabilidade de sucesso elevado a 4 vezes a probabilidade de fracasso elevado a 2. Por quê? Porque o n é 6 e o x é 4. Então 6 menos 4, 2. Substituindo os valores, a combinação aqui deu 15. A probabilidade de sucesso é meio, porque ele fala que a probabilidade são iguais para meninos e meninas, elevado a 4 vezes meio elevado a 2. Bom, isso aqui é 15, que multiplica meio, tá? Vamos conservar a base e somar os expoentes. Meio elevado a 6, então isso aqui é 15 vezes 1 sobre 64, que é igual a 15 sobre 64. Nesse caso aqui não tem como simplificar, tá? E não é pedido nada se for em decimal, fração, porcentagem, então a resposta vai ser 15 sobre 64, tá? E aí a gente finaliza a letra A. Para fazer a letra B, nós podemos seguir o mesmo raciocínio, então vamos lá fazer ela, tá? Então deixa eu apagar tudo aqui. Acho que tem aqui, opa, é isso mesmo, essa aqui apaga tudo. Deixa eu pegar aqui a pergunta. Então a pergunta é essa aqui. Então vamos fazer a letra B. Letra B, mesmo raciocínio, então vamos começar logo pela combinação. Então nós vamos calcular a combinação de 6 filhos, escolhendo de 3 em 3. E isso aqui nesse caso vai ser 6 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial. Ou seja, 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. 6 fatorial é 6, vezes 5 vezes 4 fatorial. Opa, faltou 3 aqui. Vezes 4 vezes 3 fatorial, sobre 3 fatorial, vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, 3 fatorial eu posso cortar com 3. Os 2 vezes 3 é 6, não posso cortar com esse 6. E fica então 5 vezes 4, que dá 20 possibilidades, né? 20 combinações. Para finalizar, a probabilidade de x ser igual a 3 homens, por exemplo, ou 3 mulheres, é igual a combinação, no caso 20,
vezes a probabilidade de sucesso, que é meio, probabilidade de sucesso, elevado a x, que no caso é 3, vezes a probabilidade de fracasso, que também é meio, elevado a x menos n menos x, ou seja, 6 menos 3, que também dá 3. Resolvendo isso, teremos 20 que multiplica 1 meio elevado a 6. A gente conserva a base e somos expoentes. 1 meio elevado a 6 vai dar 1 sobre 64, ou seja, 20 sobre 64. Dá para simplificar por 4 em cima e embaixo. Portanto, a probabilidade de ser 3, né, vai ser igual a 20 dividido para 4, que dá 5. 64 dividido para 4 dá 16. E aí nós chegamos ao resultado final dessa questão, utilizando, tá, a distribuição de Bernoulli. Agora o que a gente vai fazer? Acabei fechando aqui o aplicativo. Deixa eu abrir aqui de novo. Tá, abrir de novo aqui. Vou pegar aqui a imagem de novo. Nós vamos fazer uma questão aqui agora baseado na distribuição de Poisson, tá? Então vamos lá. Bom, essa questão da distribuição de Poisson diz o seguinte: considere um processo que tem uma taxa de 0,2 defeitos por unidade. Qual a probabilidade de uma taxa qualquer apresentar, letra A, 2 defeitos, letra B, 1 defeito, letra C, 0 defeitos? Então aqui a gente vai fazer a letra A, B e C. Vamos lá, então vamos pensar no seguinte. Então nós temos uma distribuição de Poisson, tá? Como eu mencionei para você esquecer, em que o lambda nessa questão aqui vale 0,2, tá? Esse é o valor da taxa que nós temos que estar observando para fazer o nosso cálculo. Então, na letra A, nós vamos calcular essa probabilidade. Então, nós queremos a probabilidade de x assumir o valor 2, ou seja, de ter 2 defeitos. E isso aqui vai ser igual, usando a fórmula, tá? Eu vou reescrever a fórmula aqui, ó. Essa probabilidade de Poisson é E elevado a menos lambda, que multiplica lambda elevado a x, dividido por, acho que é x menos 1, e aqui dividido por x fatorial. No caso aqui eu estou escolhendo x, tá? Eu voltando aqui, só para pegar aqui a fórmula, é isso mesmo. Lá no slide eu usei a letra K, tá? Mas vamos usar a letra X aqui só para fazer, porque a letra em si não importa, tá? Mas vamos lá resolver então a questão. É só a gente substituir os valores. Então, E elevado a menos 0,2, que é o valor do lambda, vezes o lambda, que é 0,2, elevado a x, no caso x é 2, dividido por 2 fatorial. Nesse caso aqui, a gente tem que recorrer ao uso da calculadora, não tem como a gente resolver manualmente, tá? Não vai ficar muito fácil, não. Então, usando a calculadora, nós vamos encontrar o resultado 0,01614 aqui. Esse é o valor da probabilidade, tá? Se a gente multiplicar por 100, isso vai dar 1,64%, um valor muito pequeno de porcentagem. Letra B, a probabilidade de ter um defeito, então x agora vai ser igual a 1. Fórmula é a mesma, tá? Só vai mudar o valor. Então a gente vai fazer esse cálculo aqui. Só lembrando que o lambda é 0,2. Aqui também é 0,2, tá? Deixa eu só arrumar aqui. E aqui embaixo, 1 fatorial. Bom, então agora é só resolver o cálculo. Vai dar 0,1637, tá? Isso aqui em porcentagem fica 16,37%, tá? Observe que multiplicou por 100 aqui, né? Os resultados aqui foi multiplicado por 10, na verdade. 10 vezes mais. E na letra C, probabilidade de x assumir o valor zero, ou seja, não tem nenhum defeito. Então nós vamos observar que isso aqui vai ser e elevado a menos 0,2, que o lambda não muda. Só que agora vai estar elevado a zero aqui,
e aqui é 0 fatorial. Uma coisa, tá? 0 fatorial é 1, tá? Então existe sim solução para esse problema. Então aqui vai dar 0,8187, tá? Ou seja, aproximadamente 81,9% aí. Então a porcentagem de não ter defeito nenhum, tá? É muito alta aqui, quase 100%, certo? Então a gente viu agora um exemplo que utiliza aí a distribuição de Poisson, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Logo logo eu vou estar postando outro vídeo aqui agora sobre as distribuições contínuas, tá? E quarta-feira, lembre-se, nós vamos ter o nosso vídeo, nossa live presencial, tá bom? Presencial entre aspas. Então fique com Deus e até a próxima. Falou, pessoal!